Amém. Glória a Deus. Bom vê-los aqui. Que o Senhor possa nos abençoar. Essa semana, na quarta-feira, nós começamos a falar sobre o tema que nós vamos começar a trabalhar nesse ano. E vai virar uma prática a Semana da Visão. Pelo menos 2 vezes no ano nós estaremos trabalhando a temática da igreja, para não nos perdermos. Então você já vai colocando na sua agenda aí, trabalhando o seu inconsciente, que de fato é importante a gente saber para onde está indo. É muito importante. Na quarta-feira nós começamos a falar a respeito da vida discipular, o que é ser discípulo, o que é fazer discipulado, o que é vida na vida, estar junto com alguém. E é impossível você fazer discipulado se você não é discípulo de Jesus. Então nós trabalhamos isso. Nós vamos ter algumas plenárias, Agora a primeira eu vou dar uma introdução, depois nós vamos tomar um café, que a igreja preparou especialmente para você. Aí vamos voltar, aí o Vinícius estará falando sobre discipulado como estilo de vida, e o pastor Osmarino vai estar conversando com a gente sobre a escola bíblica dominical numa visão discipular. Então nós vamos conversar, teremos um momento de perguntas, de respostas, as observações. Então é bom que haja participação dos irmãos, tá, minha gente? Pode colocar aí, por gentileza, os slides. Vamos só relembrar o que nós começamos a trabalhar na quarta-feira passada. Vamos lá, vamos recapitular. Quem estava aqui na quarta-feira passada? Nós falamos o quê? O foco da PIB Garavelo não é que tem que ser um ano, o ano do discipulado. 2025, o ano do discipulado. Na verdade, a igreja ela tem que ter essa visão discipular. Mas por questão de intencionalidade, nós colocamos o ano 2025, o ano do discipulado. Mas isso tem que estar internalizado na nossa vida. Tem que estar internalizado na minha vida, na sua vida. E quando eu me torno discípulo de Jesus, aí sim eu vou fazer discípulos para Jesus. Então nosso foco é esse aí que está na tela. Vida discipular é vida na vida, é ser discípulo de Jesus e depois fazer discípulo para Jesus. E nós trabalhamos isso na quarta-feira, começamos a conversar a respeito disso. Então que você repense a sua vida enquanto igreja, a sua vida enquanto membro, a sua vida enquanto discípulo. Você é cristão, sim ou não? Se você é cristão, você tem que ser pequeno Cristo, é o significado. Não tem como eu ser cristão e eu não fazer discípulos para Jesus. E não há uma outra alternativa, a alternativa é esta. Então nós temos que repensar a nossa forma de ser, nesse sentido. Então nós estamos refletindo sobre isso. Um autor chamado Albert Malfes, ele vai dizer o seguinte: as questões que assolam a igreja estão se tornando mais complexas, as apostas para os líderes da igreja são altas e as consequências do fracasso são profundas. Esse autor ele é especialista em crescimento de igreja, revitalização de igreja, e ele tem nos falado, nos levado à consciência que de fato estamos passando por profundas consequências, porque a igreja tem perdido aquilo que não pode perder, que é a missio Dei, a missão de Deus para a nossa vida. Adoração, proclamação do Evangelho e fazer discípulos de Jesus. Então ele tem falado sobre isso, e esse é um cenário mundial, não é um cenário simplesmente brasileiro. É o que nós estamos vivenciando. Pesquisas recentes com relação às igrejas têm demonstrado, irmãos, a necessidade de revitalização das igrejas. Pesquisas a nível mundial. E o grande desafio é esse, de revitalização das igrejas.
falar de revitalização de igrejas é o grande desafio que temos em nossa geração. Talvez alguns podem falar: mas revitalização de igreja tem a ver com igrejas pequenas, então essa igreja precisa ser revitalizada. Não é verdade, meus irmãos, não é verdade. Pensar dentro da missiologia, a missiologia tem nos levado, e eu faço parte de alguns grupos no âmbito da missiologia, e como a missiologia tem estudado, esses grupos de estudo, o que tem permeado uma urgência se chama revitalização e desenvolvimento de igreja. A revitalização de igrejas não está relacionada ao tamanho, presta atenção nisso, não está relacionada ao tamanho, mas à perda de intencionalidade na missão. Então, uma igreja que perde a sua intencionalidade na missão, ela precisa ser revitalizada. Então, nós temos muitas igrejas aí, Osmarino, que tem 1000 membros, mas que perdeu a intencionalidade da missão, estão ali como manutenção, né? De forma institucional, vai passando de filho para pai, pai para filho, neto, e a igreja vai se tornando uma igreja família. Eu conversando com um pastor amigo meu da Assembleia de Deus, é pastor, e ele falando assim: Wellington, a nossa igreja ela não tem gente nova, é só filhos de irmãos e netos e bisnetos de irmãos. E é uma igreja com acima de 1000 membros. Perdeu a intencionalidade da missão, que é adorar a Deus, proclamar o Evangelho e fazer discípulos de Jesus. E aí ele falou que a preocupação dele, Edmar, é só manutenção, é show, é eventos. Volta e meia tem gente lá gente boa aí do meio gospel cantando, é igreja de manutenção. Os que gastam dinheiro com cantores e celebridades no mundo gospel para poder fazer com que as pessoas fiquem na igreja. Isso tem sido um cenário atual. Então, perda de intencionalidade na missão, toda a igreja que perde a missão de Deus para a sua existência, ela precisa ser revitalizada. Revitalizada, gente. Um dos primeiros sinais vitais de uma igreja que perdeu a intencionalidade na missão é a estagnação, seguida pelo declínio, pela consequência do declínio. Está aqui o nosso diretor executivo da nossa associação em Aparecida. Quantas igrejas nós temos aqui em Aparecida, Osmarino? São 23 igrejas. 23 igrejas batistas. 23 igrejas batistas. E depois ele vai dar um número para vocês, de quantos batistas nós temos aqui em Aparecida. Por isso, a urgência de revitalização. E é sobre isso que nós estamos refletindo. Mas muito mais do que refletir, é agir, gente. Muito mais do que saber é fazer. E a minha pergunta, a começar por mim, aí eu jogo para você também como membro do Garavelo, nós estamos em qual situação? A Igreja Batista do Garavelo está em qual situação? E quando eu falo igreja, você faz parte da igreja, não é esse prédio, é eu e você. Qual tem sido a nossa intencionalidade? Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso. E, gente, não é uma questão, como eu falei, a nível Brasil, não. É uma questão a nível mundial. Uma dissertação de mestrado em missiologia, eu peguei essa frase aí, vai dizer: seja na América do Norte, América Central, América do Sul e muitos outros lugares do globo, temos uma igreja em declínio de participação e presença. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. E sabe aonde começa isso? Com os líderes. Com os líderes.
a liderança, ela tem que fazer uma autorreflexão. Ela tem que reconhecer aonde ela está errando. Onde ela está errando. Então, como nós nos afastamos da missão? Como que a igreja se afastou da missão? O Dr. John Wilt, esse livro aqui é muito bom, eu indico para vocês, O Novo Normal. Ele vai trabalhar esses prismas aí, e ele vai falar uma coisa muito interessante. Indico para vocês, O Novo Normal, Missões Nacionais, John Wilt, muito bom. E ele vai dizer o seguinte: nós começamos com uma missão. A igreja começa com uma missão. Ela começa com uma identidade, com valores. Então ela vai ter uma visão. E visão aqui é aonde nós queremos chegar, para onde nós estamos indo. Qual é a visão da igreja? A nossa visão. Ser uma igreja bíblica, que ame a Deus e as pessoas, bíblica, que proclame o Evangelho, ame a Deus e as pessoas. E aí, quando a gente tem uma visão, a gente então começa com uma estrutura para fazer com que tudo isso de fato possa acontecer. Mas nós temos que voltar para a missão e sempre estar revendo a nossa forma de ser enquanto igreja. Mas aí a grande questão é que nós entramos, ele vai trabalhar isso muito bem, num platô. Para a psicologia, platô é declínio, é decrescimento. Em outras palavras, é manutenção. O ser humano, quando chega em um momento de estabilidade, digamos assim, na verdade é um declínio, porque o ser humano, o ser vivo, ele jamais fica inerte, paralisado. Ou ele cresce ou ele decresce. Então nós, ao invés de voltarmos para a missão, nós ficamos paralisados, então a gente começa a decrescer, aí ficamos na manutenção, e esse é o grande desafio para nós, igreja, o grande desafio para nós. E quais as características quando nós começamos a decrescer? O saudosismo. Nossa, como era a igreja na década de 80, a igreja evangelizava, a igreja saía para as ruas, a igreja fazia missões, a igreja isso, a igreja aquilo. E aí começam os questionamentos entre a liderança. O pastor é o culpado. A reforma do templo está fazendo com que a gente... E aí começam os questionamentos, as problemáticas. E aí, ao invés da gente voltar para a visão, para a missão, começam as divisões internas. Divisões veladas. Cada ministério para si, eu não estou ligando para o outro, e isso aí começa e chega a uma divisão e uma falência daquela igreja atual. Isso aí são dados, gente, são dados, não achismo, não doxa, opinião, mera opinião, são dados. E o término disso é o quê? Ruptura. E é o que mais nós estamos visualizando. E como nós podemos solucionar isso? Só tem um jeito. Igrejas e revitalização tem a ver com a volta para a missão. E qual é a missão da igreja? Nós não podemos esquecer. Qual é a missão da igreja? Porque o nosso maior desafio nesse processo de missão, de identidade, de visão e estrutura, nós temos a tendência de pegarmos a estrutura, presta atenção, olha para o pastor aqui, nós temos a tendência de pegarmos a estrutura que era para servir a missão, mas nós dogmatizamos a estrutura, e essa estrutura, esse dogma vira uma doutrina, e que não pode haver mudança. Ou seja, a maneira como nós fazemos as coisas passou a ser
para nós a verdade absoluta, porque nós institucionalizamos uma estrutura que era para servir a missão, e aí dogmatizou. E qual o caminho de fazer isso, minha gente? Também do novo normal. Qual o caminho? A maioria das igrejas, elas começaram com uma necessidade. O Almírio, quando mudou para cá, cadê o Almírio? O Almírio estava lá em Campinas, veio para cá, mudou para cá. E mais alguns irmãos que haviam mudado para cá. Começou com uma necessidade, a igreja começou nesse bairro. Com uma necessidade, algumas igrejas com divisão. Mas todas querem chegar à missão, todas desejam viver a missão. Aí começam as ações, começam a se desenvolver, aí chega nos programas, chega no programa, e aí num determinado momento, o programa tem que estar ligado à missão, à visão. O que acontece? Institucionalização. A tradição está acima da missão, da visão da igreja. E aí nós colocamos isso como definição. Nós pegamos um programa que era para um tempo e para uma época e para uma razão e institucionaliza eles. E muitas igrejas têm vivido assim. E essa tradição, com o passar do tempo, se tornou uma definição. Em outras palavras, não pode mudar nada. Eu estava lá no Congresso Multiplico, você também foi, né, em Águas de Lindóia, São Paulo. O Vinícius também estava lá, né, deu uma palestra lá. E aí, ouvindo o pastor Fabrício, ele falando que quando ele começou a igreja lá em Brasília, na casa dele, ele, a sogra e a esposa e filha, ele começou a igreja e ele foi mapear aonde a igreja estava inserida, e ele chegou a uma conclusão, por questões daquela localidade, que não daria para ter escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. Então ele colocou a escola bíblica dominical às 17 horas. E aí chegou uma senhora lá e perguntou: vocês não têm escola bíblica dominical? Ele falou: nós temos. Mas por que vocês não têm escola bíblica dominical às 9 horas da manhã? Não, por uma questão contextual. Nós analisamos aqui, né, analisamos a necessidade do nosso bairro, e nós chegamos à conclusão que não estava compreendendo a população local aqui vigente. Então nós passamos a ter escola bíblica dominical às 17 horas no domingo. E ela falou: eu não vou ficar nessa igreja, porque escola bíblica para mim é 9 horas da manhã. Escola bíblica é 9 horas da manhã. Então o pastor Fabrício falou: então vai com Deus, Deus vai te levar para uma outra igreja que tem escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. Queridos, o pastor Osmarinho ele vai falar os pormenores sobre isso, mas nós nos perdemos no tempo do que é a escola bíblica. Nós nos perdemos no tempo com relação à escola bíblica, porque Robert Hakes, ele vai falar aqui de forma mais específica, foi uma questão contextual quando começou a escola bíblica dominical. Evangelizar crianças, ensiná-las a ler e escrever, porque elas estavam sendo consumidas pela Revolução Industrial. Foi uma questão contextual. Naquele domingo, que elas trabalhavam a semana toda. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que acabar com a escola bíblica, não é isso, pelo contrário. Escola bíblica é base, é ensino. Mas escola bíblica pode ser 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, pode ser no sábado, pode ser na terça, na quinta, seja qualquer outro dia. O que nós não podemos perder é o princípio. Jamais podemos perder o princípio. Em outras palavras, talvez muitas igrejas estão em 2025 respondendo às demandas de 1980.
1990. Talvez nós estamos tentando responder, Ruils, perguntas da década passada. E aí a coisa não funciona. Tem uma frase que eu gosto muito, do Daci Duzilek, Teologia para Todos. Ele vai escrever, ele vai dizer o seguinte, já falecido: nada muda se a gente não muda. Nada muda se você não muda. Nada muda se você não muda. Não estou dizendo aqui que nós temos que acabar com os nossos princípios, nossos valores. Não. O que eu estou dizendo é a maneira pela qual nós precisamos dar resposta para esta geração, para esta localidade, e nos perguntarmos se aquilo que estamos fazendo está indo de encontro com esta geração. E por isso que muitas igrejas batistas estão se perdendo, porque não estão preocupadas em ganhar pessoas para Cristo, não estão preocupadas em se tornar uma igreja amável para com a sociedade, não estão preocupadas em cair na graça do povo a nível da igreja de Atos, estão preocupadas somente com institucionalização, com regras, pode isso, não pode aquilo, e a gente vai se perdendo, e é ministério brigando com ministério. Não estou dizendo que isso aqui acontece, não, aqui não acontece isso. O pastor Marino visita muitas igrejas, ele sabe o que eu estou falando. Temos que fazer uma releitura. Estudos recentes no campo mundial têm falado sobre essa urgência, porque as igrejas estão minguando, estão diminuindo. Esse estudo aí, de uma organização nos Estados Unidos, vai dizer, revela números que confirmam essa tendência. Aí começou lá, a partir desse estudo, 2015 e 2020. Houve, por exemplo, um declínio médio de 7% na frequência às igrejas no contexto americano. A pesquisa também aponta que na última década houve um número significativo de igrejas onde a média de participantes nos finais de semana diminuiu de 130 para 65 pessoas. Em outras palavras, o cenário religioso dos Estados Unidos é cada vez mais dominado por congregações menores. Em 2000, 45% das igrejas tinham menos de 100 membros, de 100 participantes semanais. Agora esse número subiu para 65%. Mas vamos falar do nosso censo batista, né? A gente está falando dos Estados Unidos. Olha aí o censo batista aí, ó, igrejas com até 20 anos de organização. Está pequeno, vou passar o outro. Olha aí, 62% das igrejas no contexto da Convenção Batista Brasileira possuem menos de 100 pessoas. Gente, 62%. Destas, 41% têm uma média de 66 membros. São dados, tá? Dados a nível Brasil. Olha a estratificação aí por tempo de plantação. Ó. Igrejas com até 20 anos de plantação, 80% possuem menos de 100 membros, com 48 desse grupo, tendo uma média de 63 pessoas. E aqui está elencando aqui. Por isso a necessidade de refletirmos sobre a nossa igreja, porque a nossa responsabilidade é com essa igreja local. E eu faço parte desta igreja, você faz parte desta igreja. E a pergunta que eu quero lançar para os irmãos aqui, para vocês refletirem, a igreja, ela foi construída para ornamentar ou para frutificar? A igreja foi construída para ornamentar ou para frutificar? Porque se nós não estamos vivendo a partir da missão, nós precisamos urgentemente de rever a nossa forma de ser. E aí, a nossa missão, adorar a Deus, proclamar o Evangelho integral de Jesus Cristo e fazer discípulo de Jesus. A nossa igreja precisa estar permeada por esta missão. E se ela não está vivendo esta missão, ela tem que refletir a sua razão de ser, de existir. E com a missão, então, ela vem a visão.
ser uma comunidade bíblica que ama a Deus, as pessoas e que serve. Lutar por isso. E os nossos propósitos, adoração, missões, comunhão, serviço, discipulado, tem que tudo estar engendrado na missão. E a pergunta é, a PIB Garavelo, a primeira igreja batista no Garavelo, você, eu, nós estamos permeados desta missão, desta visão, deste propósito? Ou a gente só vem à igreja, até a frase está errada, né? Vem à igreja, né? Eu venho ao templo, eu sento, eu assisto o culto, vejo como que está o Ministério Vida, o pastor pregando, alguém que está pregando aí na frente, não gostei do culto não, vou embora. Nós falamos quarta-feira nessa cultura do consumismo e a cultura discipular. Quem vive a cultura discipular não vem para consumir, ela faz parte, ela pertence àquele lugar, ela compra briga, ela arregaçou as mangas, ela faz o que é para fazer. Então, minha gente, como é importante você entender o seu papel nesta igreja, como é importante nós entendermos o nosso papel nesta igreja, para onde nós estamos indo, para onde nós queremos ir. Jesus nos chamou para fazermos só isso, discípulos, sermos discípulos, fazermos discípulos. Nós que inventamos o resto, todo esse resto tem que desenfrear na missão, na visão, nos propósitos. Senão, vai ser meros programas, meras atividades para o nosso ego, para massagear o nosso ego, mas que não vai fazer nenhuma diferença para o Evangelho. Então vamos repensar. Repensar na forma individual, depois para a coletiva, individual. Vamos sair da ortodoxia e vamos para a ortopraxia, prática. Falo sempre aqui para a liderança, nas capacitações. Nós temos que sair de uma mera prática e vivermos a praxis. Prática, eu faço por fazer, porque os outros estão fazendo. Praxis é uma ação refletida. Eu faço porque eu refleti, porque eu entendi que eu sou um agente da missão, um arauto da missão. Não um público-alvo da missão, mas um agente da missão. Isso faz todo sentido quando eu entendo a minha posição no reino de Deus. Amém, gente? Vamos pedir misericórdia para Deus. Misericórdia. A nossa igreja no tempo de existência já era para ter muitos discípulos de Jesus. Muitos discípulos. Estamos em um contexto muito legal, uma via. Geograficamente, a Igreja Batista do Garavelo está num lugar show de bola. Mas será que pessoas aqui dentro não se perderam na institucionalização e precisa então urgentemente se revitalizar? Eu estou falando para o individual. O seu papel é importante, é primordial no reino. Amém?